Eu me chamo Eduardo Baldassi, sou teólogo formado pelo Seminário Teológico Batista de Niterói, sou membro da Convenção Batista Brasileira e nos Estados Unidos da South Baptist Convention, sou pastor há 30 anos e me dedico ao estudo da astronomia por 40 anos. E estou fazendo esse vídeo porque muitas pessoas que me seguem pediram para falar de um assunto que foi notícia no mundo todo no dia de ontem. O Congresso americano, e você vai ver aqui nas imagens que vão aparecer aqui à minha esquerda, teve uma reunião para falar sobre os discos voadores, os objetos voadores não identificados. Aqui nos Estados Unidos conhecido como UFO. E como eu trabalho nessas duas linhas há muito tempo, fé, porque sou um cristão convertido a Jesus Cristo, creio na palavra de Deus e também tenho uma mente científica. Só para você saber, eu não sou um curioso, eu cheguei a cursar o curso de Física na Universidade Federal Fluminense em Niterói, fui até 1 ano e meio, e foi o momento em que Deus me chamou para fazer teologia. Mas eu nunca perdi o link entre a astronomia e a fé, o que a gente chama de criacionismo. Então, as pessoas, invariavelmente, nesses 40 anos, mostrando o céu em pelo menos 3 estados do Brasil, mais aqui na Flórida, nos Estados Unidos, cerca de 20 cidades, são 40 anos, mais de 500 mil pessoas. Eu tenho colaborado com jornais desde os meus 17 anos, na cidade de Três Rios, e depois em Carmo, Cantagalo, na região serrana, em Cuiabá, no interior do Mato Grosso e agora aqui nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma bagagem para falar do assunto. Eu não sou apenas um curioso. Eu não sou formado em astronomia, mas sou autodidata. E Deus abriu muitas portas para mim conversar pessoalmente com cientistas da NASA. Eu já estive em alguns centros da NASA. Eu hoje moro, eu digo, na esquina de Cabo Canaveral, aqui em Orlando, na Flórida. Então, quando eu vejo muita gente falando sobre coisas de astronomia, algumas vezes dói de ouvir certas coisas que não tem nada a ver com astronomia, não tem nada a ver com ciência e não tem nada a ver com a Bíblia. Mas como é isso, pastor Eduardo? A astronomia é a ciência que estuda a composição e o movimento dos astros. Isso é ciência, ok? A astrologia é uma pseudociência que as pessoas fazem análises, né, ou fazem comparações de movimentos no céu com influências na vida psicológica e nos astrologia. Uma ofensa é chamar um astrônomo de astrólogo, porque a astronomia é ciência. A astrologia é até condenada pela Bíblia, ok? Então vamos lá, antes de eu falar do que foi ontem uma conversa num lugar nada mais, nada menos do que o Congresso dos Estados Unidos da América, ok? Então antes de você dizer assim, mas pastor, vai falar sobre esse assunto, sobre disco voador? Vou! Ele foi tratado num dos lugares mais importantes do planeta. Né? Nós temos lugares importantes como a ONU, né? A reunião da OTAN, ok? Nós temos G7, G20, G12, temos diversos grupos que reúnem, mas o Congresso dos Estados Unidos não é um lugar que a gente possa desprezar, tá bom? Então eu vou falar sobre o assunto sim no final desse vídeo, ok? Mas antes, domingo agora, dia 15 de maio de 2022, nós tivemos um eclipse total da Lua aqui nos Estados Unidos. E eu dei uma entrevista num jornal aqui, chamado Brazilian Times, de Nova Jersey, e eu estava falando que eu sabia que as pessoas iam começar a falar sobre luas de sangue e dessas coisas. Gente, associar fenômenos astronômicos a desastres, catástrofes naturais na Terra, é coisa da astrologia, ok? A astronomia, ela pode dizer que um cometa, né, se chocar com a Terra é um problema, as manchas solares,
quando elas começam a aumentar, é um problema para o geomagnetismo da Terra, cria uma maior quantidade de terremoto e de vulcão, mas isso não é metafísica, isso é física, tá? Gravidade, né? Ondas gravitacionais, eletromagnéticas, então isso é física, não é pseudociência, é ciência, ok? Mas falar de lua de sangue, gente, desde que Deus criou o sistema solar, o universo, a lua tem passado pelo menos 2 vezes por ano no cone de sombra da Terra, e também acontecem os eclipses, né? Na antiguidade, a astronomia ela não tinha uma separação da astrologia. Então, os astrólogos conversavam com os reis, eles faziam ali alguma matemática bem precária na época, e adivinhar quando ia acontecer um fenômeno era um poder muito grande para os reis, para os imperadores, porque eles podiam manipular as pessoas, eles podiam dizer assim, olha, se vocês não me obedecerem, eu vou falar com Deus, e Deus vai fazer a lua ficar vermelha, ou o dia tornar-se noite. Então, com esse poder, havia, então, aqueles sábios que estudavam para tentar prever esses fenômenos astronômicos, para tentar dizer para as pessoas, olha, toda vez que passa um cometa, que tem um eclipse, que tem alguma coisa, significa que algo de ruim vai acontecer na Terra, ok? Não tem nada a ver com isso, tá? Agora, a Bíblia fala, sim, de sinais nos céus que vão anteceder a volta de Jesus. Mas ficar contando 7 luas, ficar contando isso e aquilo outro, é querer saber mais do que a Bíblia nos autoriza a saber. Nós temos que lembrar que Jesus, ele falou que o dia e a hora ninguém sabe senão o Pai que está nos céus. É por isso que eu sou um pastor batista, teólogo, mas eu não sou milenista, nem pré-milenista, eu sou amilenista, né? Porque eu vejo gente que nunca estudou teologia, que nunca foi no seminário, que não entende nada de astronomia, fazendo vídeo aí no Instagram, no YouTube, arrecadando um número de pessoas grandes, um sem número de pessoas grandes, e ele está falando de teorias conspiratórias, de achismos. Bom, por que eu estou falando isso? Para me pegar deixar uma deixa para o que eu quero falar sobre discos voadores, né? Eu consegui, por esforço, por mérito, por apoio de muitos repórteres e pessoas da mídia, alcançar um respeito da mídia, principalmente no estado do Rio de Janeiro e no Mato Grosso. Então, quando eu morei em Cuiabá, eu era o autor de um projeto do Observatório Planetário de Cuiabá, e eu tinha o maior telescópio do estado, né? E quando acontecia qualquer fenômeno no céu luminoso, as pessoas ligavam nos órgãos de comunicação, TV Globo, TV Record, SBT, e essas redações tinham os meus telefones, e eles entravam em contato comigo para perguntar, Eduardo, o que foi aquilo, o que deixou de ser? Agora, recentemente, algumas pessoas no Mato Grosso viram o trem do Star Trail do Starlink. O que significa isso? O Elon Musk está mandando inúmeros satélites para o céu, para cobrir todo o planeta com sinais de internet. E esses satélites eles são visíveis, um atrás do outro, como se fosse, assim, vamos dizer, uma esquadrilha de discos voadores andando um atrás do outro, né? Então, a gente precisa conhecer um pouco o céu, e eu digo para vocês que há 40 anos eu conheço a posição dos planetas, das estrelas. É como se eu conhecesse o céu como a palma da minha mão, tá bom? Nunca vi nenhum objeto voador não identificado, nunca. E olha que não foram poucas horas observando o céu noturno, fotografando, e eu nunca vi nada. Mas as pessoas me perguntam. Eu sou cercado, sempre que faço um evento na praça, por maçons, por espíritas, por esotéricos, né? Porque essas pessoas, elas acreditam nesse tipo de teoria de que discos voadores vão invadir a Terra, ok? Até aí é um pouco de esoterismo, né? Mas quando o Congresso dos Estados Unidos
resolve se reunir, e isso é noticiado em redes de TV dos Estados Unidos de muita repercussão, de muita credibilidade, na Reuters, na BBC, na CNN, no Wall Street Journal, no New York Times. Então, a coisa fica assim tão evidente que eu falei assim, bom, eu acho que agora as pessoas vão me ouvir, né? Então eu vou a público falar sobre isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo diz que não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz e, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então, quando o assunto é disco voador, a gente tem que associar a vida extraterrestre, certo? Ok? Ontem, no Congresso americano, eu vou passar um videozinho para vocês, a entrevista que saiu, né, em inglês. Eles chegaram à conclusão de que eles não sabem o que é. Alguns têm preocupação que é alguma arma da China, da União Soviética, de um outro país que está investigando, mas isso acontece em todos os países, né? Então, o que seria isso? Tampar o sol com a peneira é o que muita gente faz, principalmente quando um assunto vem ao ponto da fé, da religião. Eu já ouvi muitas críticas de pastores, você não tem que ficar falando para as pessoas sobre essas coisas, você não tem que falar sobre ciência. Eu vou dizer uma experiência para vocês, eu tenho 2 filhos em idade universitária, eles foram para a universidade aqui nos Estados Unidos, eles tiveram que discutir teologia sistemática com os professores que são ateus. Hoje as universidades, as escolas estão ensinando ateísmo para os nossos filhos. E a gente tem que ter base bíblica para defender a nossa fé. E minha filha veio até mim, tivemos que estudar teologia sistemática para ela ir para uma faculdade para defender a sua fé. Ok? Então, sendo verdade ou não, sabendo ou não o que é, o assunto disco voador chegou no Congresso dos Estados Unidos. Então presta atenção nisso. Chegou lá. Então você acreditando ou não, sendo coisa ou não para se falar, tá lá. Aí a gente pode tampar o sol com a peneira, fingir que esse assunto não aconteceu e tudo bem. Só que eu não vou tampar o sol com a peneira. O assunto tá lá, as pessoas me perguntam, eu já dei entrevistas sobre isso. Então, debaixo desse link você vai encontrar diversos links de entrevistas que eu dei na TV Assembleia Legislativa, de 3 vídeos que eu fiz sobre exoteologia, né, o que eu penso que é, né, porque aqui eu não vou poder falar tudo, eu vou dar uma palhinha para vocês, tá bom? Então vamos lá, ciência e fé, fé e ciência. Ciência, astronomia, ela depende muito da física. Aí tem um moço chamado Einstein, que estudou a teoria da relatividade. Ele descobriu qual é a velocidade da luz. E aí ele fez a famosa equação, né, que energia cinética ao quadrado, energia igual massa vezes energia cinética ao quadrado, melhor dizendo. O que quer dizer isso, né? É que se um corpo se atrever a chegar a 99,9% da velocidade da luz, ele deixa de ser matéria para virar energia, ok? Ele perde a qualidade de matéria, ele se desmaterializa, ele vira energia, tá bom? E o processo de retrógrado disso, de transformar energia em matéria, não se conhece, tá bom? Por que isso é importante? As estrelas, os planetas, não, os planetas não, erro, as estrelas, as galáxias, estão a milhares, a centenas de milhares de anos-luz de distância da Terra. A estrela mais próxima da Terra, Alfa do Centauro, está a 4,4 anos-luz de distância da Terra. Para explicar a você isso numa linguagem bem popular, da astronomia popular, que é um podcast que eu faço, se você pegasse um bebê recém-nascido e colocasse no foguete e você conseguisse que ele sobrevivesse e enviasse numa viagem, ele ia demorar 4 anos, 4 na velocidade da luz para chegar lá na estrela. Significa que nem o tataravô dele ia alcançar essa viagem, né? Então,
ser humano mais idoso que existiu no planeta, morreu mês passado no Japão, 120 anos, né? Então você vê que é uma tarefa meio difícil, ok? Aí, eu, teólogo, creio que Deus pode ter criado vida em outros lugares. Pode. A Bíblia não diz nem que sim, a Bíblia não diz nem que não. Então, Deus pode. Problema. Aí eu vou pegar a física com a fé. Problema. Aqui na Terra, o homem pecou, desobedeceu a Deus. E isso é bem claro. Para quem tem fé na Bíblia, em Deus, o pecado é uma realidade do planeta Terra. Ok? E Deus, o Criador, diz a Bíblia que ele tinha um filho único, unigênito, enviou este filho para morrer aqui na terra pelos nossos pecados. Então Jesus é único, nasceu uma vez, morreu uma vez, ressuscitou uma vez. Aonde eu quero chegar com isso? A Terra é um planeta contaminado pelo pecado. Então eu penso que se existir vida, vão estar tão distantes que Deus não ia permitir essa comunicação entre uma civilização e outra, para que os outros não desaprendam com a humanidade, com o ser humano do jeito que nós conhecemos, imagem e semelhança de Deus. Ok? Então, a gente vê que a física nos empresta as distâncias, e a teologia nos dá a distância teológica, né? Porque Jesus não pode ter morrido e nascido inúmeras vezes em outros sistemas planetários com os mesmos problemas do que a gente, ok? Mas aí você vai me perguntar, mas as autoridades dos Estados Unidos estão falando, os pilotos da Força Aérea de diversos países, pessoas sérias, tem muita mentira, mas tem muita gente séria falando, o que está acontecendo? Bom, nos vídeos que eu tenho aqui embaixo, que fala exoteologia, eu vou impressionar você se você assistir o vídeo. Alguns deles não estão com qualidade muito boa, porque eu coloquei uma trilha sonora, mas você aumenta um pouquinho, tenta ouvir, e qualquer coisa você pode entrar em contato comigo que eu respondo. O diabo, diz a Bíblia, que foi despejado do céu com um terço dos anjos. E eu sempre tive no meu coração que esses encontros tinha alguma coisa de errado com eles. Porque toda vez que a gente ouve falar que teve um encontro, uma abdução, contato imediato do 3º grau, que agora existe do 4º grau, todo mundo que teve esse encontro, não tem uma pessoa que seja um astrônomo, não tem um sequer que seja um padre, não tem um sequer que seja convertido a Jesus Cristo. Já começa um problema aí. Tá bom? Por que pessoas que têm experiência com Jesus como Senhor e Salvador não tiveram a experiência de abdução? Tá bom? Se pergunte. Segundo, a maioria das pessoas que tiveram esses encontros são ligadas com espiritismo, com esoterismo, tá bom? Com ocultismo, com pirâmides, né, com florais, essas coisas do esoterismo, tá bom? E esses encontros, que vão do grau 1 até o número 4, não é mais até o número 3, eles incluem mutilação, estupro, né? Coisas que me parecem estranhas para uma civilização mais avançada. Então, já há uns 12 anos, eu criei comigo que isso deveriam ser demônios preparando para aquilo que nós chamamos do grande engano da volta de Cristo, né? E eu sei, gente, que tem autoridade de países que disseram terem tido essas experiências, ok? Quero lembrar a vocês que lá no céu, se você acredita, né, no céu espiritual, tem Deus, e o céu tem o arcanjo, o anjo, o querubim, o serafim, né? O céu, ele tem uma hierarquia militar. E no inferno também. Lúcifer, né? Satanás, e aí depois vem o anticristo, a besta, e aí os demônios.
Então, eu sou um pastor batista, mas eu leio, existem os demônios territoriais. E se a gente lê Efésios 6, Paulo é bem específico dizer que existem os anjos das hostes espirituais nos ares da terra. Ok? Está lá, Efésios capítulo 6. Então, essa história do fim do mundo, do apocalipse, de tentar falsificar a volta de Cristo, ela é muito séria, gente. Ou você crê na Bíblia, ou você não crê, ou você procura ver as coisas do jeito que são, ou você finge que não existe, tá bom? Mas, por causa desse meu contato entre fé e ciência, eu já li Eram os Deuses Astronautas, eu já li aquele livro do Espiritismo, fala a memória agora, Crianças Azuis, eu já li A Data Limite. Então, o que essas religiões estão dizendo? Que vai o mundo chegar num tempo de tanta guerra, de tanto conflito, que as civilizações avançadas, aparentes demônios, fecha parênteses, vão vir intervir na Terra, porque eles são tão bonzinhos que eles vão intervir no nosso planeta para não deixar a humanidade se autodestruir. Isso está aí no Universo de Desencanto, isso está aí no Espiritismo, com os Hilários de Capela, isso está aí em Crianças Azuis, Blue Kid, em Dingo Blues, em Dingo Kids, desculpa. Isso está sendo aí lançado na cabeça de um monte de pessoas. Eles acreditam nisso. Ok? Então, a humanidade está sendo preparada, tá? Aí eu vou ter que concordar com um grande reset, né? A mídia, tudo que a gente vê ao nosso redor está preparando a sua mente para esse grande engano, essa intervenção. Então, se você me perguntar, você acha que vão aparecer discos voadores no céu? Eu digo que sim. São discos voadores, Eduardo? Eu digo que não. O que são? Demônios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Só lembrar. Satanás, ele é capaz de se transformar em anjo de luz para enganar os escolhidos. E quando a gente vai lá na arqueologia, e a gente vai nos tribos de índios, nas civilizações pagãs, a gente vai ver lá no Egito, nos maias, nos incas, nos índios americanos, registro dele tendo contato com espíritos mais evoluídos. Ok? Então, gente, muito cuidado com isso. Né? Você que é cristão, a gente estava aí preocupado com a pandemia. A pandemia realmente tem sido um grande problema. Preocupado com a guerra lá na Ucrânia. Sim, é um grande problema. Mas os problemas não acabaram, eles só estão aumentando. E a volta de Jesus, ela não vai ser um dia de 24 horas, ela vai ser um período que vai culminar na volta de Jesus. Muito cuidado com o youtuber que não estudou nada de astronomia, não conhece nada de teologia, e todo sinalzinho que aparece, ele fica dizendo que já é a volta de Jesus. Gente, procure estudar um pouco sobre leitura da Bíblia, interpretação da Bíblia, entenda um pouquinho sobre os Tessalonicenses. Eu chamo de Síndrome de Tessalônica. O que é a Síndrome de Tessalônica, pastor Eduardo? É aquele efeito que havia em Tessalônica, que Jesus ia voltar naquela geração, então tudo eles ficavam olhando para ver se era sinal da volta de Jesus. E aí Paulo falou assim, olha, viva, coma, trabalha, porque vão acontecer certas coisas e ainda não está no tempo da volta de Jesus. As pessoas esqueceram que o mundo vai acabar em fogo, e não em água, e não em pandemia, né? É um sinal. Assim como Satanás, ele está de plantão, porque Satanás não sabe o dia da volta de Jesus. Então, eu digo que escatologicamente, Satanás e Lúcifer têm que ter sempre um candidato a anticristo em cada geração, porque ele não sabe. Quem sabe o dia e a hora, Jesus disse, é o Pai. Então, quando Deus falar basta, naquela geração, o anticristo vai autorizar os demônios a enganarem as nações com
essa chegada da civilização mais elevada do que a nossa. Demônios. Então, tá aí o meu parecer sobre o assunto. Eu vou deixar você comentar embaixo, por favor, não seja agressivo. E se as perguntas forem inteligentes, as respostas seguirão no mesmo ritmo. Obrigado por me ouvir e eu espero colaborar um pouco com a sua leitura dos fatos que estão acontecendo. Makers in Congress raising more questions than answers. I do not have an explanation for what this specific object is. The footage recorded from a fighter pilot's cell phone capturing a few frames of a metallic object. UAPs are unexplained, it's true, but they are real. They need to be investigated, and many threats they pose need to be mitigated. Pentagon officials using the video during a congressional hearing as an illustration of how hard it is to determine what the objects actually are. Last year, the Pentagon releasing a report looking into more than 140 cases of what they called unidentified aerial phenomena. Today, Pentagon officials said at least 18 cases included sensor data showing the objects behaving in ways they could not explain, but also releasing video of other cases they say are likely man-made drones appearing to swarm Navy ships during a series of incidents that involved an object seen dropping into the water. What was splashed? Do we have any sensors underwater to detect on submerged UAPs? So I think that would be more appropriately addressed in closed session, sir. Intelligence Committee members then briefed behind closed doors, while other members of Congress expressed frustration over a lack of answers. I do not fear the American public knowing what we have. I would sure as heck like them to see it. Meanwhile, the committee hopes that more congressional hearings will mean more service members come forward, and already the stigma seems to be lifting. The Pentagon saying they've received hundreds of new reports